Eu sou Fernando Perry, se você não me conhece, é um prazer. Essa daqui é a última das lives que a gente faz esse ano. Esse foi um ano que a gente fez bastante coisa. A gente teve um projeto que a gente chamou aí de Clube Diamond, e nesse projeto do Clube Diamond, a gente fez mais de 100 lives diferentes. Não fui eu, foi toda a nossa equipe, teve participação de muita gente legal. Essas lives estão todas gravadas no nosso canal, Você Essencial, lá no YouTube. Entra lá, curte, compartilha, põe lá o sininho para você receber nossas atualizações. A gente está sempre fazendo material novo e colocando lá e atualizando aqueles que já estão lá há algum tempo. Mas foi um projeto muito legal. Foram mais de 100 lives de assuntos diferentes, com profissionais diferentes, sempre voltado para a aromaterapia, obviamente. E eu convido você para não só assistir os vídeos, mas para enviar para alguém que você acha que vai curtir e para convidar alguém para conhecer também esse trabalho, que foi bastante trabalho para a gente fazer, gravar, preparar essas aulas e colocar todas lá para que ficasse aberto para todo mundo, espalhando um pouquinho de conhecimento. Hoje, aproveitando o final do ano, aproveitando essa época onde a gente acaba às vezes comendo, bebendo um pouquinho mais, eu queria falar do detox, mas eu gosto muito dessa visão mais ampliada. A gente às vezes fica numa visão muito fechada de um detox físico e eu queria falar com vocês hoje, pensando também no nosso detox emocional, pensando também no nosso detox energético, que eu acho que é bem interessante. Mas nós vamos falar do detox físico também. Então, boa noite para quem chegou agora. Estamos aí iniciando o nosso detox com os óleos essenciais. Primeiramente, para poder me apresentar para vocês, para quem eu não conheço, eu sou Fernando PR, essa é a Larissa Gales. Juntos a gente faz todo o trabalho aí do Você Essencial. Tem bastante coisa lá no nosso canal que a gente fez. Se você já participa da nossa equipe, nós temos material, e-book, livros, temos um curso, e sempre que tem esse dedinho de uma parte que precisa mais do visual, organização, e essa parte de que ajuda por trás é sempre a Larissa. Eu sou, para quem não me conhece ou não está acostumado com a nossa aula, eu sou psicólogo, eu sou psicodramatista, eu moro em Bauru, interior de São Paulo. Eu sou instrutor de yoga, vai fazer uns 25 anos, e eu trabalho com a doTERRA desde que a doTERRA começou no Brasil. A doTERRA, na verdade, eu comecei um mês antes da doTERRA abrir oficialmente aqui no Brasil, que foi em outubro de 2018. A gente já estava trabalhando junto com a Neu e com a Marisete, que são nossas uplines e duas grandes pessoas que vocês ainda precisam conhecer, quem não conhece. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intoxicação, né? Detox vem de desintoxicar. Vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Intoxicação é um conjunto de sinais e sintomas que surgem pela exposição a substâncias químicas que são tóxicas para o nosso organismo. Nem tudo que é químico é ruim. Vamos limpar o nome da química, né? As pessoas se acostumaram a falar produtos químicos como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, água é química, suco de laranja é química. Porém, quando essa química é sintética e é nociva para o nosso corpo, a gente acaba se referindo como produtos químicos. Mas a gente tem que lembrar que remédios, especialmente em doses grandes ou com uso contínuo, picadas de animais, metais pesados, e você fala, mas aonde tem metais pesados? Às vezes na água, às vezes na nossa comida, às vezes no solo de algum lugar onde a gente prepara alguma coisa. Tanto que a doTERRA, que faz os óleos essenciais que a gente vai comentar hoje, tem um teste só para saber se não tem metais pesados. Porque é comum você ter uma intoxicação de metais pesados em algumas regiões do nosso planeta. E também agrotóxicos, inseticidas, chumbo, mercúrio, no caso dos metais pesados. Então, tudo isso vai intoxicar o nosso corpo. Mas eu queria expandir um pouquinho essa ideia, porque sentimentos também podem ser tóxicos. Aquelas pessoas que têm um sentimento, às vezes, de raiva por muito tempo, ou inveja, ou uma pessoa que está sempre pensando mal de outra pessoa. Um ambiente pode ser tóxico. Você pode estar num ambiente onde a energia não é muito legal, ela é pesada. Só de ficar ali você não fica legal. Tem pessoas que são tóxicas e a gente fica perto delas, elas ficam ali fazendo fofoca e picuinha e com coisas e mimimis, e aquilo acaba intoxicando a nossa mente, nossas emoções. Então vamos expandir a ideia do que nos intoxica para que a gente possa entender melhor como que a gente pode se desintoxicar utilizando
várias coisas e também os óleos essenciais. Tem dois tipos de intoxicação e apesar disso ser meio técnico, eu acho que é muito legal a gente entender quando a gente pensa nesse pensamento mais expandido. A primeira é exógena, fora, quando a substância que está te intoxicando está no meio ambiente, está fora de você. Por exemplo, medicamentos, antidepressivo, analgésico, anticonvulsivante, ansiolítico, drogas que são ilícitas, de novo picadas de animais, o excesso de álcool, produtos químicos sintéticos, e aí você fala, mas eu não mexo com produto químico o tempo inteiro, seja na sua maquiagem, seja nos produtos de limpeza, seja alguns cosméticos que você usa. Você sabe que tem cosméticos que são ricos em metais pesados, como aquela história que a gente sempre fala do desodorante, especialmente feminino, que é o antitranspirante, que não é muito legal, e o uso contínuo aí, médio e longo prazo, vai acabar, às vezes, intoxicando as pessoas também. E a intoxicação endógena, essa é muito legal de lembrar, que é causada pelo acúmulo de substâncias no seu próprio organismo. Vamos supor, primeiro, que você não está com uma função legal nos seus órgãos que trabalham com a eliminação de toxinas. E aí você vai acumular. Mas eu também gosto de pensar nessa endógena, como eu te falei, da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque é uma intoxicação que você mesmo faz. A gente sempre está pronto para apontar o dedo para o outro e dizer que aquele outro está fazendo mal para mim, mas às vezes somos nós mesmos, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas emoções que a gente está alimentando, que estão fazendo esse trabalho de intoxicação. Então, é importante a gente pensar na parte física, mas também na parte energética e emocional. Além disso, uma intoxicação, isso também é muito legal você entender, ela pode ser aguda, essa daí todo mundo se lembra, comi alguma coisa que me fez mal, naquela hora, né? Estava estragado, pronto. Entrei em contato uma única vez com aquela substância e já tenho uma intoxicação. Mas o que a gente tem que tomar mais cuidado é com a intoxicação crônica, que é aquela que os sinais são sentidos após o acúmulo dessa substância no seu organismo por ele ser consumido por muito tempo. Isso acontece muito com a nossa alimentação quando ela é ruim. A pessoa não percebe de comer uma única vez, porque não é que aquilo está estragado, mas aquilo tem algumas substâncias, seja excesso de gordura, seja excesso de açúcar, excesso de álcool, as drogas que tem no cigarro, alguns remédios que a gente utiliza, e a utilização daquilo a médio e longo prazo vai acabar trazendo um processo de intoxicação no seu corpo. Lembrando que, segundo a visão, eu gosto muito dessa visão mais ampliada, comentei com vocês, sou terapeuta ayurvédico, sou instrutor de yoga, lembrando que o nosso corpo físico influencia e é influenciado pelo nosso corpo emocional e o nosso corpo energético. Então, as suas emoções vão influenciar o seu corpo e o seu corpo vai influenciar as suas emoções. Uma pessoa que tem uma constipação muito grande acaba mudando o humor dela. E pessoas que têm um humor muito negativo o tempo inteiro acabam mudando o corpo dela. A química do corpo dela acaba sendo alterada por conta de emoções e de pensamentos que ficam muito tempo com a gente. Por isso que eu queria fazer essa ideia da expansão da intoxicação. Quais são os sintomas de intoxicação no nosso organismo? Só não vamos entender que esses sintomas são sempre de intoxicação, tá? Vou te dar um exemplo bem simples. Olha, baixa qualidade de sono. Isso pode ser por um problema de alimentação, pode ser um problema hormonal, pode ser um problema de estresse. Porém, também é um sinal de intoxicação no seu organismo. Então, são sinais para a gente ficar em alerta, mas não é 100%. Se você sentiu isso, tem um problema de intoxicação. Legal? Fadiga constante. A gente fala que se você tem ali os seus horários de sono, mas mesmo assim você está cansado, ou a qualidade do sono não está legal. Dificuldade de concentração e confusão mental. Quando você ganha peso ou perde peso de forma estranha, não tem nada acontecendo em especial. Vocês já viram pessoas que às vezes terminam um relacionamento, ela engorda 10 quilos, ou termina um relacionamento, ela emagrece 10 quilos. Aquela ganho ou perda de peso repentina, tá? Que não tem uma grande explicação. O mau hálito, a má digestão e a constipação podem ser sinais de intoxicação do seu organismo. Reações cutâneas, irritações na pele, no cabelo,
queda de cabelo, unhas enfraquecidas. Óbvio que isso também são sinais que estão relacionados, às vezes, à imunidade baixa, nutrição que não está muito adequada, lógico, tá? Vamos expandir. Mudanças de humor repentinas ou irritabilidade, especialmente raiva e irritabilidade, é um sinal muito, muito legal de você prestar atenção se você está se intoxicando ou não. E como que a gente se desintoxica? Primeiro vamos pensar mais amplo, tá? Minimizando a sua exposição a metais pesados. Por exemplo, produtos químicos sintéticos. A gente sempre fala isso nas nossas aulas aqui, a gente usa alguns produtos que quando você vê o rótulo, está escrito assim, manipular um produto com luvas, não deixar de ter contato com a sua pele, em contato com não sei o que, procure um médico, tal. A gente pega, passa aquilo no chão e anda descalço, ou deixa o seu filho engateando ou o seu bichinho de estimação andando ali no chão, com aquela mesma substância que você não podia nem pôr a mão nela. E às vezes a gente passa isso no fogão, na geladeira, e a gente coloca uma comida ali destampada. Isso vai, a médio e longo prazo, intoxicando o nosso corpo. Existe uma proposta de uso de óleos essenciais para substituir alguns desses sintéticos, para que a gente tenha uma limpeza mais verde ou mais ecológica. Além disso, peixes, carnes e laticínios também podem estar com algum tipo de metal pesado, especialmente se naquela região tem muito agrotóxico ou tem muita alguma mineração ou alguma forma que não está sendo legal de dejeto na natureza. Também os cosméticos e desodorantes, até falei para você do antitranspirante, e tem alguns cosméticos que são muito ruins, tem maquiagens que a médio e longo prazo causam intoxicação no corpo da pessoa também. Isso geralmente está ligado a uma certa qualidade. Quanto mais barato é aquele produto que você está usando, não necessariamente, mas pode ser que ele é barato porque ele não tem uma boa qualidade. E às vezes esse barato, a médio e longo prazo, sai caro. Evitar cozinhar e armazenar alimentos em recipientes plásticos. Já tem um tempo que o pessoal fala sobre isso, né? Micro-ondas, e você ficar colocando as coisas no plástico, aquela garrafinha de água que a gente compra na padaria, deixa no carro, aquilo fica no sol, fica numa temperatura, depois você vai lá, esfria ela e bebe aquela água. Ficar longe de produtos que tenham adoçantes e corantes artificiais. Na verdade, se for sintético, se for industrializado, já não é tão legal. Não dá para a gente melhorar 100% do dia para a noite. Está tudo bem. Lembra que nós estamos falando, é uma forma de você ir se reeducando e de você trabalhar para melhorar o seu organismo. Evitar cigarros, né? A gente até consegue imaginar que, pelo menos, quando você come um junk food, aquilo tem um sabor gostoso, né? Se a gente conseguir reduzir bebidas alcoólicas e evitar cigarros, isso ajuda muito no nosso processo de desintoxicação. E talvez você fale, mas por quê? Porque nós temos alguns órgãos no nosso corpo que são responsáveis por eliminar, em especial o fígado e os rins. Tudo que nós já comemos já produz uma certa toxina. Né? Na nossa urina sai uma certa toxina. E o seu corpo precisa eliminar. Ele já tem um trabalho para eliminar aquilo que você está se alimentando. Se você ainda estiver usando álcool, bebidas, alguns remédios, cigarro, o seu organismo está com um trabalho dobrado ou triplicado. E aquele órgão acaba sendo um órgão de choque, um órgão que pode acabar adoecendo. Comer produtos orgânicos, hidratar, boa alimentação. Não vou abrir aqui, mas só aqui em produtos orgânicos, hidratação e boa alimentação já dá uma aula de desintoxicação completa. Praticar uma atividade física apropriada. Lembre-se, no suor a gente também elimina toxinas. Então, você praticar atividade física melhora a sua circulação, melhora a eliminação. Silenciar a sua mente, pensar naquele outro lado agora. A intoxicação não é só física, ela também pode ser mental. Seria muito bom se nós pudéssemos todos os dias termos um minutinho em que a gente pudesse, um minutinho, né? Vamos colocar 5 minutinhos, vai? Antes ou depois das refeições, que a gente pudesse parar um pouquinho, desligar o celular, falar para as pessoas, olha, estou aqui quietinho, deixa eu ficar um pouquinho aqui, vou escutar uma música, vou fazer uma meditação, ou vou ler um trechinho de algum livro que seja mais edificante, para eu ter um momento em que a minha mente está fora
de notícias, coisas ruins, preocupações, brigas, irritabilidade, aproximar-se de pessoas positivas. Existe um ditado que eu não concordo totalmente, mas dizem que nós acabamos nos tornando pessoas muito parecidas com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu não concordo totalmente, mas acho muito legal isso para um pensamento. Porque, às vezes, a gente acaba convivendo demais com pessoas que são muito tóxicas, ou muito negativas, ou muito irritadas. E a gente precisa criar pelo menos o hábito, se não for possível evitar, de conviver também com pessoas boas. Por isso que, às vezes, as pessoas procuram, numa religião, ou num trabalho voluntário, ou num encontro de amigos, pessoas que tenham uma forma, uma vibração mais parecida com a sua. Cuidado com o excesso de televisão e redes sociais. Hoje em dia as pessoas, você posta uma foto de um passarinho na rede social, tem 3 comentários, que lindo, que bonitinho. Aí um outro já pergunta, você prendeu esse passarinho? Nossa, que ser humano horrível que você é, por que esse passarinho está preso? Você só tirou uma foto da internet que você achou bonita. Já cria uma briga e as pessoas começam a se ofender, estão muito coléricas, né? E essa cólera, essa irritação também tem a ver com o nosso fígado, que não está conseguindo processar exatamente e eliminar essas nossas toxinas. E isso nos gera raiva, irritabilidade. Então a gente precisa tomar cuidado também de não ficar ativando mais ainda essa ideia. O nosso fígado, sem entrar em casos muito importantes, mas tem 3 coisas aqui que me interessam bastante. Eu gostei muito dessa figurinha, depois se você puder, dá uma olhada nela quando a gente for mandar o vídeo para você dá uma olhadinha nela. Mas para você ter uma ideia, nosso fígado está relacionado com funções importantes, tais como regulação do metabolismo de vários nutrientes, síntese de proteínas e de outras moléculas, degradação de hormônios, armazenamento de substâncias e excreção de substâncias tóxicas. Tudo que ele faz é extremamente importante, hein? Mas para mim interessa muito hoje eliminar substâncias tóxicas. Ou seja, o seu fígado não está funcionando direito, você vai acabar tendo mais toxinas no seu corpo. E se você está intoxicado, você vai atrapalhar o funcionamento do seu fígado e isso vai te trazer mais irritabilidade. A gente fala que pessoas que estão com o fígado que não está funcionando direito são pessoas geralmente mais irritadas, menos pacientes, mais negativas. Então, uma coisa legal. Aliás, não é uma coisa que você tem que ver quem precisa fazer um detox. Todos nós precisamos. A chance de você ter uma alimentação, seja alimentação mental, energética ou física perfeita, é quase zero nos dias de hoje. A menos que a gente realmente more numa comunidade especial. Mas senão a gente vai acabar se intoxicando em algum momento. Todos nós precisamos fazer períodos do dia, ou períodos da semana, ou do mês, ou do ano de desintoxicação. Vou entrar falando dos óleos essenciais. Tem algumas pessoas que talvez vão ver essa aula, seja porque estão aqui convidados por alguém, ou porque vão ver a gravação depois, e não conhecem os óleos. Vou fazer uma mini introdução e te convido para assistir outras aulas que a gente tem no nosso canal, onde a gente fala mais sobre os óleos essenciais. Eles são compostos aromáticos voláteis naturais, são extraídos de plantas, casca, flores, sementes e outras partes. Não podem ser vistos a olho nu. Quando você vê um vidrinho cheio de óleo essencial assim, aqui foi muita matéria-prima para conseguir fazer um vidrinho desse. Se você olhar, vou ter uma fotinho para você ver daqui a pouco, é microscópica a bolsinha que tem o óleo essencial nas plantas. Então você precisa de muita matéria-prima para fazer. Eles geralmente dão, não são todas as plantas que têm óleos essenciais, tá? E eles geralmente dão para as plantas o seu aroma, protegem de insetos, de condições adversas e tem um papel importante na polinização também. Eles são extremamente concentrados e muito potentes. Aqui você tem uma fotinho para você ver, olha só. Tá? Para você ver o quanto ele é pequenininho. Aqui é o da lavanda, do hortelã-pimenta, da sálvia, do cravo. Imagina essa bolsinha microscópica para fazer uma gota, quanto que eu preciso. Tanto que a gente diz que
a potência de uma gota de hortelã-pimenta é 28 xícaras de chá de hortelã. Entrando agora nas formas de uso, só para você conhecer, você pode usar os óleos essenciais de forma tópica, passando na sua pele, na nuca, na testa, planta dos pés, nos pulsos, atrás das orelhas. Eu gosto muito dos óleos que são nessa versão roll-on, que facilita muito a aplicação dele. Esse aqui, por exemplo, é um legal para estresse, que é o Adaptive, vou falar dele hoje ainda. Você pode aplicar também sobre o estômago, ao longo da coluna, massagear nos pontos de reflexologia, na planta dos pés. Você pode utilizar ele de forma interna, e para ser interno é muito importante que ele tenha uma qualidade maior. Existem 10 grandes marcas famosas nos Estados Unidos, e eles fizeram testes com essas 10 marcas, apenas 4 passaram por ter a qualidade que diziam ter, a doTERRA é uma delas. Então, 6 das grandes marcas americanas não passaram no teste. Vocês vêm de tempos em tempos aqui no Brasil, vão lá fazer um teste com o azeite e descobre que tem um monte de azeite que não está dentro das especificações que precisaria estar. A doTERRA tem essa qualidade, essa bateria de testes, esse protocolo chamado CPTG, que é para saber, desde o plantio até chegar nas nossas mãos esse óleo, ele passa por mais de 50 testes para a gente ter certeza que a gente pode ingerir. Nem todos os óleos podem ser ingeridos. O exemplo clássico é o eucalipto, um óleo fantástico, mas que não faz bem para o nosso estômago. Usamos ele de outras formas. Quando for um óleo que é ingerível, limão, laranja, tangerina, cravo, canela, orégano, você pode usar com água sublingual, leite vegetal, chás ou numa cápsula, por exemplo. Algumas pessoas preferem tomar com líquidos mornos, especialmente quem tem uma dificuldade de digestão, às vezes usar com água morna fica melhor. Cada óleo tem uma especificação um pouquinho diferente, tá? Alguns você pode pingar direto na língua, outros precisam ser diluídos porque ele é muito forte, muito cáustico, muito quente para o nosso corpo. E você pode usar de forma aromática. Essa é a mais simples, mais prática, mais segura. Gostamos bastante da ideia do difusor ultrassônico. Aquele que você põe na parede com uma aguinha que vai queimando o óleo não é legal, aquilo é para essência, não é para óleo essencial. E tem um outro difusor que tem, parece um cigarro dentro, assim, um algodão. Tá? Aquilo, muito do óleo vai ficar preso naquele algodão, também não é muito bom. O melhor é aquele que você pinga ele na água, ele solta uma fumacinha fria. Esse é um difusor ultrassônico. O aroma é uma forma fácil de você afetar, de você influenciar o humor, as emoções. A nossa narina está ligada ao nosso sistema límbico, que fica aqui na base do cérebro, e lá no centro da cabeça eles se encontram. Então você tem uma ação muito rápida nas emoções quando você utiliza de forma aromática. Um breve detalhe de segurança: nunca colocar óleos essenciais dentro dos olhos, não pingar dentro das narinas, não pingar dentro do ouvido. Crianças menores de 6 anos não devem ingerir óleos, e se for usar topicamente, precisa diluir com um óleo vegetal, tipo linhaça, semente de uva, jojoba. Gestantes, pessoas com patologias mais graves e mães que estão amamentando precisam de um cuidado especial. Conversa com a gente depois, a gente te ajuda. Tá? E eles são muito concentrados, por isso 1, 2, 3 gotas costumam ser suficiente. Se você vê alguma receita que fala para colocar 15 gotas direto no seu corpo, preste atenção que tem alguma coisa errada ali. Talvez tenha uma receita falando 15 gotas, mas você vai fazendo um vidro de alguma coisa que você vai usar topicamente ao longo de um mês. Mas para usar direto, geralmente 1 a 3 gotas é suficiente. E hoje nós vamos falar bastante do Zendocrine. Zendocrine é um óleo, um mix de óleos da doTERRA. Ele não é o único que pode trabalhar com detox, com desintoxicação, mas ele é muito legal. Ele foi lançado aqui no Brasil faz pouco tempo. A gente teve no lançamento da convenção deste ano de 2020, mas ele já existe nos Estados Unidos há bastante tempo. Ele tem na composição dele alecrim, coentro, o zimbro, baga de zimbro ou junípero, a tangerina e o gerânio. Ele tem a capacidade de apoiar a aptidão natural do seu corpo de se livrar de substâncias indesejadas. Ou seja, ele vai dar suporte para os órgãos que fazem a eliminação de toxinas. E ele fornece antioxidantes que são poderosos para lutar contra os radicais livres. Pensa no radical livre como se fosse um pequeno saquinho de areia que você vai carregar no seu corpo à toa.
e ele não vai te trazer nenhum benefício e vai começar a ficar pesado e vai começar a dificultar o seu dia. E ele não apenas ajuda na função saudável do seu fígado, mas também em funções de outros órgãos que trabalham com a filtragem. Por exemplo, os rins, os pulmões que filtram, né, o ar, a nossa pele, que também filtra substâncias, tem uma barreira, e o cólon, que também tem uma absorção, por exemplo, de água e tudo mais. Então nós temos aí não só um trabalho do nosso fígado, porém um dos mais importantes é a desintoxicação do nosso fígado, mas também de outros órgãos. Esses símbolos são legais, ele é aromático, ele é tópico, ele pode ser ingerível, deve ser diluído em peles sensíveis, e como ele tem a tangerina, ele tem essa especificação que a gente fala, passou na pele um óleo que é cítrico ou contém um cítrico, você não deveria se expor ao sol naquela área por pelo menos umas 12 horas. Sempre existe a possibilidade de você passar nas costas, na planta do pé, contanto que você não pegue sol direto ali, tudo bem. E lembrando que lá nos Estados Unidos ele é ingerível, no Brasil, como ele acabou de ser lançado, ele ainda não tem essa certificação de ingerível no Brasil, mas ele é ingerível nos Estados Unidos, tá bom? A gente ingere aqui. O Zendocrine, para você fazer esse trabalho, eu vou te dar algumas sugestões. Uma das primeiras sugestões que a gente dá é, seria legal você pensar aí 3 vezes por ano e você pensar de, sei lá, de 15 a 30 dias. Se você não consegue fazer os 30, não tem problema. Pensa em 10 dias. E aí você pode fazer, de repente, a cada 2 ou 3 meses. Uma semana ou 10 dias que seriam mais uma alimentação mais ideal, uma atividade física mais legal, bastante hidratação, para que você ajude o seu corpo a se desintoxicar. Lembra do que nós já falamos ali em cima antes, né, da importância aí desintoxicar sua mente, também o seu corpo e a sua energia. Então você poderia fazer esse protocolo aqui, por exemplo, 3 vezes por ano por mais ou menos uns 30 dias. Estou pensando no Zendocrine. Nesse estilo mais de alimentação, atividade física, suar um pouquinho, né? E fazer uma alimentação mais legal, tomar uns sucos que sejam detox. Aí você pode fazer aí, por exemplo, toda semana, uma semana por mês, fica bem legal. Mas pensando no Zendocrine, você pode usar ele aromaticamente, você coloca de 2 a 4 gotas, por exemplo, para você usar por 2 horas, aqui faltou horas, por 2 horas, e usar mais ou menos 2 vezes por dia. Então, 2 horas durante o dia, 2 horas mais ali à tarde. Você pode usar topicamente, mais ou menos 2 gotas do Zendocrine, 6 a 8 gotas do óleo vegetal. Para falar a verdade, nem sempre a gente conta, às vezes a gente pinga algumas na palma da mão para ajudar a fazer essa diluição. E aí você mistura e pode aplicar nas plantas dos seus pés ou na região do fígado e dos rins, seja na parte da frente ou nas suas costas. Também é legal. E internamente, você pode usar, por exemplo, 1 ou 2 gotas, 1 ou 2 vezes por dia. Por que eu coloco assim? Porque cada um de nós é um pouquinho diferente. Quando você vai usar um óleo internamente, aliás, na pele eu também penso nisso, a gente deveria sempre começar com uma dosagem pequena, simples, para ver como é que o seu corpo reage. Às vezes as pessoas falam, eu tomei o óleo de limão e não caiu bem no meu estômago. Não necessariamente é o óleo. Tá? Pode ser. Que horário você tomou? Você estava em jejum ou foi depois das refeições? Você usou um líquido frio, tipo água, ou você usou um chazinho mais morninho? Porque isso muda para cada corpo. Não existe uma regra que seja legal para todo mundo. Aqui também. Eu começo sempre com 1 gota 1 vez por dia. Como é que seu corpo está se sentindo? Ficou legal? Coloca 1 gota mais no final do dia também. Por exemplo, junto com as refeições, que daí o seu estômago já fica mais protegidinho. Eu prefiro essa ideia de usar uma de manhã e uma à noite, porque você tem que pensar o seguinte: o seu corpo usa aquilo que ele pode usar dos óleos e também elimina. Então, ao invés de aumentar a dosagem só 1 vez por dia, 2 gotas, você já joga uma de manhã e uma à noite. Tá legal, uma pessoa como eu sou grande, eu tenho 1,90 m. O meu corpo já talvez precise um pouquinho mais, eu vou colocar 2 gotinhas de manhã. Então ele pode ser 1 gota 1 vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 2 gotas 2 vezes por dia, tá? Ajustando aí para o seu corpo. Se ficar com alguma dúvida, se tiver alguma confusão depois, você me pergunta, entra em contato com a gente que a gente te ajuda, ou entra em contato com quem te chamou para assistir essa aula. Isso eu estou dando uma sugestão do Zendocrine, tá?
Vou te falar, por exemplo, uma coisa legal. Meu, tem 1000 receitas. Escreve na internet suco detox e você vai ver 1000 receitas diferentes. Talvez eu escolhi uma aqui que você não goste, sei lá, do abacaxi, ou você não gosta da couve, mas tem muitas receitas diferentes. Você pode usar, por exemplo, uma folha de couve, uma rodela média de abacaxi, 4 folhas de hortelã, meia xícara de água e, por exemplo, 2 gotas de óleo essencial. Ah, qual óleo essencial que eu vou colocar? Vai depender um pouquinho do seu gosto também. Tem mais de um óleo que pode ser possível para você fazer o detox. Por exemplo, o limão. Eu vou falar já já dele mais um pouquinho. O Smart Sassy, que também é outro fantástico para a gente trabalhar isso. O gengibre, que também ajuda muito no nosso processo digestivo. E eu escolhi óleos que vão ficar gostosos, além de tudo. Você vai tomar e vai dar um sabor legal. Limão, o Smart Sassy e o gengibre. E aí, essa daqui é uma receita, mas você pode achar outras receitas aí de suco detox. Outros óleos que são legais. Lembra que quando a gente estava falando lá no começo da aula, eu te falei que tem algumas outras coisas? A fadiga crônica, a falta de energia. Por exemplo, vamos começar. Detox físico. Além do óleo do Zendocrine, a gente tem o Smart Sassy, que é um blend metabólico. Ele melhora o nosso metabolismo. O pessoal usa muito ele para quando está fazendo dieta, para quando está numa fase de treino mais intenso e precisa de mais energia, mais disposição. Ele é um óleo muito legal para essa parte, para você colocar e melhorar o metabolismo. Ele é termogênico, ele aumenta a nossa temperatura. O limão, que é fantástico para harmonizar o seu corpo, uma série de processos, ele alcaliniza o nosso corpo, ele melhora um pouquinho a nossa parte de desintoxicação, de eliminações, e ele traz uma certa harmonia para o seu corpo, que é muito legal. Para você melhorar a sua qualidade de sono, a falta de sono, a noite é um momento em que o seu corpo faz muita eliminação. Ele tira, ele vai jogando, ele joga para a pele, ele joga para a urina, a gente levanta, vai lá urinar. Então, durante a noite tem um processo intenso de desintoxicação no seu corpo. Se você não tem uma noite saudável, se você não dorme bem, isso pode atrapalhar também. E se você está já com o seu corpo mais intoxicado, talvez isso atrapalhe o seu sono. Tem 2 óleos, tem vários. Escolhi 2 para representar, o lavanda e o serenity. Você pode colocar lá uma gotinha no seu travesseiro, você pode pingar na sua mão junto com umas gotinhas de óleo carreador. A gente sugere bastante o óleo de coco da doTERRA, porque ele não tem cheiro e ele está sempre líquido, muito fácil para fazer aplicações. Pode ser um creme vegetal, não mineral, vegetal. E você pode massagear a planta dos pés, a coluna, a nuca, que fica muito bom também. Lavanda e o Serenity. O Serenity é um blend, é uma mistura de óleos. Assim como o Smart Sassy, o Serenity ele tem uma composição de vários óleos para aumentar a potência, para aumentar os benefícios. Além disso, mente tranquila. Eu te falei que às vezes a nossa mente está tão acelerada, ela não consegue parar e a gente está intoxicando a nossa mente. E isso às vezes deixa um nevoeiro mental que impede você de ver as coisas e faz com que você tenha más escolhas. Você já viu que às vezes você abre a sua geladeira e a sua mente te ajuda. Ela fala, estou precisando comer mais fruta. Poxa, eu não bebi água hoje, eu preciso beber. E às vezes você abre a geladeira e a sua mente te trai completamente. Você já olha para aquele bolo de chocolate e come metade do bolo de chocolate. Quando a nossa mente não está clara, né, quando falta clareza mental, as nossas escolhas também não são muito boas. O Balance é um óleo fantástico para ajudar a gente em uma série de coisas. Todo óleo tem muitos benefícios. Eu estou supondo e citando um para você, tá? Ele é um óleo aterrador, ajuda a tranquilizar e a silenciar a nossa mente. O Adaptive, que é um óleo que foi lançado em 2019 nos Estados Unidos, todos os óleos da doTERRA passa por um corpo médico e científico que faz testes e testes e testes para chegar na melhor composição. O Adaptive é excelente para ajudar a gente a aliviar os sintomas que a gente tem do estresse. Então, se você tem um dia a dia mais estressante, mais corrido, o Adaptive é um óleo muito legal para te ajudar nessa questão. E o estresse também intoxica o nosso corpo. Uma pessoa que está num nível de estresse, está com adrenalina, noradrenalina, cortisol, jogando no corpo o tempo inteiro. Isso também vai sobrecarregar
os nossos órgãos. A gente tem, se a sua imunidade está baixa, todos os seus órgãos acabam sofrendo e ficam abertos, né, predispostos a ter algum problema. Um dos óleos que a gente tem melhor da doTERRA para trabalhar é o On Guard, que também é um blend, é uma sinergia que tem cravo, canela, laranja, que é muito legal para dar um suporte para a nossa imunidade. E uma coisa extremamente importante aí para um uso quase que contínuo para quem tem dificuldades de digestão, o Zengest. Ele é um blend muito legal, feito com vários óleos essenciais, que na Ayurveda a gente faz chá dessas mesmas ervas, como a erva doce, gengibre, hortelã-pimenta, tem muita coisa legal para ajudar você em todo o processo digestivo e de eliminações. Para a gente melhorar um pouquinho, eu falei para vocês, às vezes quando você está estressado, está intoxicado, cabelo, pele, unhas acabam sofrendo um pouquinho esses efeitos. Então, o melaleuca é um óleo fantástico para ajudar a gente, seja para colocar no seu shampoo, colocar no seu esmalte ali para fortalecer as unhas, para pequenos probleminhas ali na sua pele. E ele tem muitas outras funções legais. Ele é um óleo muito legal para fazer limpeza. Inclusive, ele no difusor, nós dizemos que ajuda você a eliminar pensamentos e pessoas tóxicas. Ele é um óleo que também ajuda nessa parte de desintoxicação do seu pensamento e para você ter essa ideia mais clara para se afastar de pessoas tóxicas. Às vezes, por uma falta de eliminação de toxinas no seu corpo, você acaba tendo muito desconforto na coluna, articulações e algumas dores. A junção desses dois óleos, que é o Deep Blue e o Copaíba, é muito legal para isso. Às vezes a gente usa o Deep Blue topicamente e o Copaíba internamente, mas você também pode fazer um blend onde você coloque os dois para usar topicamente, também fica muito legal. Bom, se você acha que é legal essa ideia do que a gente está comentando, dos óleos, tem uma coisa bem legal da doTERRA que é, uma vez que você conhece os óleos e você quer usar, a gente fala que é meio que é uma porta que quando a gente abre, você fala, nossa, como é que eu ficava antes sem os óleos? A gente começa a usar os óleos. E lembrando que hoje eu falei pouco, mas muito do que trabalha ajudando a gente a nossa desintoxicação tem a ver com a substituição de alguns produtos, seja de cosmética, seja de limpeza, seja do que for, e você pode substituir isso. E substituir com óleos essenciais, que fica fantástico. Nós temos uma aula só sobre limpeza verde, por exemplo, lá no nosso canal, que foi feito com a Mariana, muito legal para você assistir. E você pode comprar os óleos diretamente da doTERRA, para você ter descontos, benefícios, promoções, você pode acumular pontos para trocar por produtos. E a doTERRA não tem só óleo essencial, nós temos shampoo, condicionador, creme dental, sempre feito com produtos orgânicos, não transgênicos, passando por todo um processo para você saber que tem um certificado de pureza e de garantia, sem contar que é uma empresa que tem um trabalho legal com os agricultores, tem projetos sociais lindos. Tivemos uma aula aí esses dias com o Alessandro e com a Mariana também, falando sobre com impacto, trabalho com os agricultores e o Healing Hands, que são os projetos sociais. Te convido a assistir lá no YouTube do Alessandro Machado e também tá lá no Você Essencial. Você pode participar da doTERRA como cliente preferencial, para você ser um usuário, ou como consultor, se você tem essa coisa de eu quero levar isso, eu quero levar mais saúde para as pessoas. Se você trabalha na área da saúde física, mental ou energética, se você trabalha na área de estética, tem muito a ver para você conseguir colocar isso também na qualidade do seu atendimento, dos seus produtos e do seu tratamento. A doTERRA tem essa forma, como eu estava te contando, que você vai acumulando pontos e aí cada mês que você tiver, vai aumentando esse cashback, esse tanto que você acumula de volta, e todos os meses, dependendo de quanto você compra, você ganha um produto gratuitamente. Você pode adquirir produtos isoladamente ou você pode adquirir kits. Eu gosto sempre da ideia de tirar o pensamento alopático da nossa mente, nada contra a medicina, nada contra o pessoal da saúde, graças a Deus eles estão lá para cuidar da gente, mas a gente precisa tirar essa visão de que isto serve para aquilo e pensar só na doença. A gente precisa inverter esse pensamento e pensar no bem-estar.
E para atingir o bem-estar não existe um óleo, ou um remédio, ou um produto. Você vai precisar de uma mudança que tem a ver com a sua alimentação, a sua hidratação, o seu sono. E para isso a gente tem vários óleos que você pode colocar no seu dia a dia para fazer essa melhoria na sua qualidade de vida. E para isso os kits são bem bacanas, porque ele já vem um grupo de óleos para você utilizar. Como, por exemplo, muitos do que eu te falei hoje estão aqui, olha, lavanda, limão, hortelã-pimenta, melaleuca. Não falei do frankincenso, mas ele é fenomenal para o nosso corpo, para a nossa mente. Copaíba, tangerina, Deep Blue, On Guard, o Breathe para questões respiratórias, o Zengest e o Balance. Esse é um kit bem bacana, kit Brasil. Todos os óleos são de 5 ml. Existe uma versão dele chamada Essencial para o Lar, que os óleos são de 15 ml e você ainda ganha o difusor ultrassônico. Diga-se de passagem, nós estamos agora em dezembro de 2020. Até o finalzinho de dezembro, com esse kit aqui, você ainda ganha um frankincense gratuitamente, até o dia 31 de dezembro de 2020. Nós temos um outro kit, que é o Aroma Touch, que já vem o óleo de coco fracionado para fazer suas misturas, vem o difusor ultrassônico, está lá no fundinho da foto, e são 8 óleos essenciais de 5 ml. E temos um kit que é soluções naturais. Adoro ele para te mostrar aqui, olha, nosso condicionador, shampoo, um creme hidratante neutro que você pode utilizar junto com os óleos essenciais. Ele é neutro, não tem cheiro, não atrapalha ali no processo. O creme dental, o Deep Blue em pomada. Nós temos uma linha de ômega 3 e de um complexo multivitamínico que são sempre com produtos orgânicos, não testados em animais, e nada é transgênico. Eu vou te falar quando você começar a entender um pouquinho sobre a parte dos multivitamínicos e por que alguns são muito baratos, você vai perceber que não adianta economizar nessa parte. Se você vai fazer uma suplementação de vitaminas, precisa ser com uma qualidade boa. E aí a Doterra tem 3 níveis diferentes aí, por exemplo, de envolvimento que você pode ter e de presentes que ela te dá de volta. Se você está querendo simplesmente trabalhar com a sua família, as pessoas que você conhece, você tem uma forma de você utilizar, de você receber instruções, tem um grupo para você tirar suas dúvidas e você poder receber, primeiro de presente, esses produtos que são muito legais, segundo, o desconto por você já estar fazendo parte da Doterra, e em terceiro, você ter todos os treinamentos e toda essa instrução para você poder utilizar os óleos com segurança. Se você gosta de compartilhar os óleos, aí você está entrando um outro nível que você precisa entender, inclusive, que você está ajudando muitas pessoas nessa grande cadeia aí, desde os agricultores. E a Doterra tem um outro nível de presente para você. Tem a nossa fidelidade, que você vai acumulando pontos para trocar por produtos, e você pode receber uma bonificação quando você indica alguém. Quase todos nós fazemos indicação o dia inteiro. Vai lá naquele restaurante, vai lá naquela pizzaria, olha, vai lá naquele cabeleireiro. E na Doterra, quando você faz isso, você recebe uma bonificação da empresa por você ter indicado a pessoa. E se você resolver se envolver mais e realmente ajudar outras pessoas que já estão ali, que foram indicadas por você, a Doterra ainda tem um outro nível de presente, inclusive essas bonificações vão aumentando e você tem uma bonificação por você estar compartilhando com mais pessoas. E você pode receber isso também, além de ter mais treinamentos e mais ajuda para que você possa levar isso para mais pessoas. Essa daqui são as nossas redes sociais, Você Essencial no YouTube, no Instagram, nosso site no Facebook. Se você quiser, entra lá, conhece a gente, vai lá no nosso YouTube, tem muitas aulas legais, curte, compartilhe as aulas com alguém que você acha que vai aproveitar. Nós temos o nosso Instagram, onde a gente também publica muitas coisas falando sobre óleos essenciais e saúde. A gente sempre tem lives aqui. Se você veio convidado por alguém, entre em contato com quem te convidou, entre em contato com quem te mandou esse vídeo, para a pessoa poder te explicar um pouquinho mais, falar das nossas outras lives e treinamentos. E, se você quiser, fala com essa pessoa também, para ela poder te contar um pouco mais de como é que você pode adquirir os óleos essenciais. Essa era um pouquinho do que eu queria falar para vocês, especialmente pensando no final do ano, para a gente falar assim, vou limpar o meu corpo, fazer uma boa alimentação, vou limpar minha mente, vou fazer minhas meditações e orações, vou limpar minha energia
E uma reflexão muito legal que eu queria deixar contigo agora, que é o seguinte. A Marisete, que é a nossa upline, costuma dizer, todo mundo tem um parente meio chato. Se você não consegue pensar em ninguém, deve ser você. Quando eu falei para vocês de pessoas tóxicas, né? A gente sempre convive com pessoas tóxicas. Se você não consegue pensar em ninguém, pode ser que seja você. E que a gente possa nunca ser alguém que está levando essa energia negativa ou essa parte mais tóxica para outras pessoas. Que a gente seja as pessoas que estão levando um pouquinho de sorriso, de abraço, de bem-estar, uma boa música, uma boa conversa, silêncio de vez em quando é muito interessante, para que, não só no começo do ano, mas nesse ano que vem, nós sejamos pessoas que estão levando um pouco de saúde física, mental, emocional e energética para as pessoas que estão à nossa volta. Essa é uma das propostas da doTERRA, essa é uma das propostas do consultor de bem-estar. Se você gosta disso, vem junto com a gente para a gente levar mais coisa boa para os outros. Fala com quem te convidou para essa aula ou para quem te mandou esse vídeo. Legal? Se você quiser agora falar alguma coisa, me fazer alguma pergunta, estamos por aqui, podemos responder, podemos tentar ajudar. Se você tem uma pergunta muito específica sobre uma pessoa da sua família, eu prefiro que você me mande depois no meu WhatsApp, eu vou te perguntar alguns detalhes dessa pessoa, para saber um pouco mais dela, e aí eu poder te ajudar um pouquinho melhor, para a gente não ficar dando chutes assim, sem conhecer e sem saber com quem nós estamos falando. Essa é a última coisa para a gente pensar. Quando a gente está tentando trabalhar com saúde, é muito importante a gente entender o seguinte: a saúde não se faz com um produto, não se faz com uma coisa, ela se faz com um conjunto. E esse conjunto a gente tem que sempre pensar um pouquinho mais amplo. Quem eu estou falando, como que essa pessoa é, como que é a alimentação dela, o estilo de vida dela, como é que é a parte emocional dela. Às vezes a gente está lá se matando de tratar um problema de saúde físico sem saber que a raiz dele está no emocional. E enquanto você não mexer naquilo, você vai ficar, às vezes, se entupindo de remédios sem ter efeito. Então, expande sempre, dá um passinho para trás. Eu estou falando de uma criança, de um adulto, estou falando de um adolescente, ele está estressado, ele está comendo direito, ele está com uma alimentação boa, e aí eu vou pensar neste ser humano e o que eu posso fazer para fazer com que a vida dele fique mais saudável, ao invés de pensar dor de cabeça, qual óleo? Dor de barriga, qual óleo? Dor nas costas, qual óleo? Esse é um pensamento muito limitado. É mais interessante entender quem está com dor de cabeça, quem está com dor de estômago, quem que está estressado. E a gente ampliar para poder fazer, trazer saúde, trazer bem-estar de uma forma mais ampla. Legal? Que bom, viu um pessoal falando que gostou, fico muito feliz. Muito bom, muito bom. Se tiver alguma pergunta, estou por aqui. Se quiser abrir câmera, microfone agora, se quiser escrever no chat, tá tudo certo. Se não tiver, foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho. Gratidão, gratidão para o pessoal que está agradecendo ali. Obrigado. Eu falei para a Larissa já, olha, nós vamos começar dia 2, né? Porque agora está no dia 29, né? A gente já vai fazer a ceia, apesar que eu tento fazer o máximo possível, mas já combinei com a Larissa. Os primeiros 10 dias de janeiro ali, a partir do dia 2, nós vamos fazer um detox. Já vamos fazer com os endocrine, já vamos fazer com alguns outros óleos, vamos fazer uns suquinhos, vamos começar, para começar o ano, né? Já eliminando coisas tóxicas para trazer coisas boas. Jussana, eu acho que vai se juntar a mim no detox, pelo jeito. Ela já abriu a conta ali, do tipo, Fernando, estava pensando na mesma coisa. Exatamente. Eu estava pensando exatamente nisso. Vou passar o meu Réveillon na minha chácara e eu estava pensando o que é que a gente pode fazer com os óleos essenciais, né, agora no Réveillon, o que a gente poderia fazer, porque realmente a gente começa com essa dieta natalina e depois agora vem o Réveillon, mas a gente poderia ir, né, te sugiro aí, fazer dar umas diquinhas aí para a gente, o que a gente faz, né? Não sei, uns sucos, água saborizada, sei lá, alguma coisa assim. Não, essas ideias aí já são boas. Primeiro, eu dei um suco ali para vocês, né? Deixei ali a receitinha já para vocês, que eu acho que é bem legal. A história da água saborizada é muito fácil, né? A tangerina, por exemplo, que está nos endocrine, se você pegar lá os óleos que fazem parte dos endocrine,
você pode usar eles individualmente, né? A tangerina, por exemplo, fica muito gostoso. O pessoal faz para substituir, às vezes, o refrigerante. Pega água com gás, 2 pedrinhas de gelo ali, coloca 2 gotinhas de tangerina, fica muito gostoso. É lógico que depende do paladar de cada um, mas é muito interessante. O limão também, você pode cortar rodelas de limão e colocar o limão. A gente sempre fala daquela receita básica do On Guard, que é você pegar uma maçã, né? Pega 2 maçãs, corta ela em fatias, coloca numa água geladinha, especialmente agora que está calor, e põe ali 2 gotinhas de On Guard. Fica delicioso. Nós temos uma aula que eu fiz sobre a parte de uso dos óleos na culinária. Está lá no nosso canal. Se você não viu ainda, assiste ela também, que é bem legal. Eu dou dicas muito práticas. Ao invés de ficar fazendo receitas de Masterchef, assim, eu dei dicas muito práticas. Uma das mais simples é a água saborizada, que você pode usar tangerina. Todos os cítricos ficam muito bons, né? Tangerina, bergamota, a laranja, o limão. O limão nós temos 2 limão, né? O lime, que é o limão Tahiti, e o lemon, que é o limão siciliano, né? O amarelinho e o verdinho. Os dois ficam muito legais. Você pode utilizar no azeite. Você pode pegar um azeite de 500 ml, por exemplo, e ali você pode colocar 10 gotas de óleo essencial variados. Então você pode colocar ali o orégano, eu gosto de fazer uma mistureba, para te falar a verdade. Eu gosto do meu azeite bem, bem aromático. Mas nós temos ali o manjericão, nós temos a manjerona, nós temos o orégano. Eu gosto de colocar um cítrico, colocar uma gotinha de limão ali, que também fica muito bom. Você pode utilizar, além do orégano, além disso, você pode fazer um mousse, por exemplo, que também fica muito bom, e colocar um óleo essencial. O cítrico combina muito bem para você fazer um mousse, por exemplo, de maracujá ali, vai ficar muito legal. A gente pode fazer, eu gosto muito de chás, e você pode utilizar nos chás, por exemplo, você tem a canela, você tem a cássia, tem o cardamomo, tem o capim-limão, que é fantástico, que é o lemongrass. Fica muito bom fazer um chazinho, o cheiro dele é divino, que também é muito interessante. Então dá para utilizar nas nossas receitas aí. Lógico que existem receitas que vão para o forno e tudo mais, mas eu gosto dessas receitas que ele fica mais in natura. Quando você põe no forno, parte dos benefícios acaba sendo prejudicado ali por causa da temperatura. Mas quando você pega uma coisa que você fez um suco, água saborizada, aí ele está no máximo da sua potência ali, fica muito bom. Muito legal. O Zendocrine é especial, né? O Zendocrine é aquele protocolo que a gente falou de você pegar, tomar ele ali entre 20 a 30 dias, 3 vezes por ano. Você pega, por exemplo, janeiro, sei lá, julho e dezembro, ou novembro, ou fevereiro, julho e novembro. Fica muito legal de você fazer esse protocolo com o Zendocrine. Mas tem vários óleos que você pode colocar. O Zendocrine, ele não, vai depender de cada um, tá? Ele não tem um sabor assim que você coloca numa bebida, ele fica muito gostoso. O Zendocrine é até legal você usar numa cápsula, por exemplo. Mas tem muitos óleos. O gengibre fica delicioso com qualquer coisa que você coloque ele fica muito bom. O cardamomo fica muito gostoso. Então dá para a gente fazer coisas muito legais aí de receitas e tudo mais. Experimenta assim, Paula, muito bom. Legal, Mara, gratidão. Obrigado. Larissa falando que desinchou com o Zendocrine. Muito bom. Então, ó, vamos fazer, bora fazer. Vou fazer assim, vou combinar com a Larissa. Quando a gente começar o nosso detox, a gente vai fazendo como se fosse como é que chama? Quando você vai fazendo todo dia, um diário do nosso detox. A gente vai colocar algumas coisinhas lá, dicas de detox diária. A gente vai fazendo uns 10 dias, a gente vai colocando. Aí a gente já pensa num suco, pensa numa coisa, numa receitinha, tipo 10 dias de detox. A gente faz. Ô, Lari, vamos fazer no Instagram. A gente podia fazer no Instagram o 10 dias de detox, a gente já vai colocando as dicas ali pro pessoal. Fernando, vai ser um sucesso. Muito bom. Muito bom. E outra coisa, para quem, né, vai começar com o pé direito aí, que está a fim de realmente levar a sério do terra, né? Então a gente também aí precisa aí de muita dica estimulante, né?
coisas aí para a gente realmente se animar e começar a ir com o pé direito. Eu já tive até uma ideia agora da gente fazer a gente vai fazer os 10 dias do detox físico, depois a gente pode fazer os 10 dias do detox emocional. Separar os dois, né? Para o começo do ano. Você já limpa a parte física, depois vamos trabalhar o emocional. Vai ser Exatamente. Esse ano vai ser um ano, o ano que vem, né? Vai ser um ano, se Deus quiser, melhor em vários aspectos. Vamos começar com o pé direito e realmente engajados, né? Nessa luta aí de melhorar realmente o bem-estar de todos e melhorar, porque tem muitas pessoas realmente que eu tenho percebido que estão muito abaladas, com muito medo, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, e a gente precisa ajudar essa turma aí. Eu mesmo acho que ninguém saiu normal esse ano, né? Ninguém saiu normal, na verdade, psicologicamente. eu penso assim que normalmente a gente já não fica muito normal, né? Porque o nosso dia a dia, ele é difícil você comer direito, dormir direito, evitar coisas, notícias e coisas tóxicas, é muito difícil. Por isso que é legal, de tempos em tempos, você pegar para fazer um trabalho. Eu vou fazer um trabalho. Se não dá todo dia, que dê um dia por semana. A gente fala, no yoga, a gente fala para você escolher a sua manhã ideal. Sim, exato. Não pode outro que você tenha a manhã ideal, supondo que seja no domingo. Então, no domingo, você vai acordar certo, vai tomar um bom café da manhã, vai fazer uma caminhada, vai fazer um almoço bom, que seja uma manhã, porque isso leva o seu corpo, quando você experimenta algo que tem um resultado legal, leva o seu corpo e a sua mente a querer expandir esse resultado. E você começa a querer fazer mais vezes. Né? Uhum. Sim. Eu acho que E vamos ver se sai o Confraroma, né? Aqui em Goiás tem que sair esse Confraroma agora em janeiro, se Deus quiser. Vamos organizar esse Confraroma. É isso que eu falei. Cria metas pequenas, sabe assim? Que seja um mini encontro de uma manhã. Já tá legal. Sim. Porque isso vai puxar para um encontro de mais tempo. É a ideia do encontre uma manhã que seja ideal na semana. Já tá bom. Uhum. Já é melhor do que nada. A gente fala até na meditação, né? Meditar 1 minuto é melhor do que não meditar nada. Meditar 3 minutos é melhor do que meditar 1 minuto. Então, Uhum. a gente começa com aquilo que dá e vai expandindo dali para frente. Uhum. Muito bom. Vou fechar minha gravação aqui. Se a gente quiser, a gente fica no papo mais um pouquinho, tá bom? Gratidão para todo mundo que estava assistindo a gente. Obrigado, obrigado. Gratidão por esse ano que a gente teve. Para quem acompanhou a gente aí ao longo das nossas lives, o nosso trabalho no Instagram, para quem curtiu, para o pessoal da nossa equipe, de coração, gratidão para todo mundo por cada vez que vocês vieram aqui para compartilhar alguma coisa com a gente. Agradecemos, eu e a Larissa, agradecemos e a gente espera que vocês, família de vocês, os seus familiares, amigos, e que vocês tenham um excelente final de ano e um começo de ano fantástico, tirando as toxinas, deixando para trás o que não é legal, para começar com coisas boas. Gratidão.